muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Depois dos 40 e por que não? Onde eu estou compartilhando aqui a minha experiência, de viver durante 3 meses em Nova York, fazendo o meu primeiro intercâmbio de línguas. Então, gente, eu tô aqui há 4 semanas, eu pensei muito se eu deveria fazer esse conteúdo para vocês semana a semana, mas eu decidi esperar as 4 semanas para que eu tivesse então uma visão geral de tudo que eu vivi durante essas 4 semanas e poder comparar de fato como foi a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª semana. E é isso que eu vou compartilhar com vocês agora nesse episódio. Então fica aí, vem comigo descobrir um pouco mais sobre essa experiência e sobre essa cidade maravilhosa que eu tô amando conhecer. Gente, o meu primeiro dia aqui foi muito interessante, assim, porque a gente chega cansado, né? Tudo muito novo. Eu arrumei meu quarto aqui na residência e eu vou separar um episódio, o próximo episódio, para mostrar para vocês como é viver aqui na residência estudantil, como é o meu quarto, o que tem aqui, onde estou, né? Como funciona tudo, é muito legal. Eu vou gravar um episódio só sobre isso para vocês, podem aguardar. Pronto, era um sábado, eu tinha domingo inteiro para poder fazer todas as minhas coisas, para descobrir onde era a escola, para poder comprar as coisas aqui para casa, para eu tomar meu café da manhã, fazer as coisas mínimas aqui, para eu me situar e começar realmente as minhas aulas, os meus estudos e conhecer a cidade. Impressionada, porque quando me falaram que eu estaria aqui no 18º andar, eu falei, nossa, eu vou estar... Sim, lá em cima no prédio, gente, eu tô me sentindo tão baixinha aqui. O prédio tem 32 andares aqui, eu tô no meio dele, eu olho pela minha janela. Tem prédios imensos aqui na minha frente, a gente anda pela cidade, assim, olhando pra cima. Nova York é imenso, é lindo, enfim... Isso me assustou no primeiro dia? Não, porque eu estava encantada com tudo, encantada por viver isso tudo aqui. E, enfim, no domingo, então eu aproveitei o domingo, andei por aqui, me perdi um pouquinho por Nova York, mas o Google Maps me ajudou demais a me encontrar aqui. E aí eu falo com você sobre a importância de ter uma internet de alta velocidade e confiável, que não fiquem dependendo só de Wi-Fi para poder se localizar na cidade, tá? O metrô funciona muito bem, o Google Maps dá todas as dicas de orientação, de mudança de metrô. Assim, se você tem um Google Maps e uma internet, dificilmente você vai se perder aqui. Eu, me perdi no metrô, entrei no metrô pro lado errado, mas já foi essa semana, ou seja, na 5ª semana. Eu já tinha passado 4 semanas pegando o metrô para diferentes lugares com o Google Maps e eu não me perdi. Muito fácil. Eu me distraí achando que eu era o quê? Nova Iorquina, que eu já sabia tudo aqui. Eu errei a linha do metrô, mas enfim, colocando lá a internet, identificar o meu erro, e eu voltei aqui para casa com segurança. Então vamos falar sobre a experiência da primeira semana aqui. Gente, primeira semana é tudo muito novo, é muita novidade. Primeiro dia que eu fui para aula, eu falei, meu Deus, quem serão meus colegas de turma? Será que eu vou conseguir me expressar? Será que eu vou conseguir fazer amizade? Enfim, são muitos sentimentos misturados aqui. Eu entrei na sala de aula e eu comecei a escutar aquela professora falando, eu falei, gente, eu tentando traduzir as coisas na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, Eu já caí no meio da aula, porque eu tinha que assinar os documentos, mas os meus colegas, minhas amigas, as amizades que eu fiz aqui na primeira semana, é tão acolhedor. Eu penso o seguinte, a professora inclusive falou isso na sala de aula, todas as pessoas que estão ali, de diferentes lugares do mundo, de diferentes culturas, elas se conectam por sonhos, por vontades, por desejos. Então é muito natural que as pessoas tenham empatia uma pelas outras, porque a gente vive as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, as mesmas conquistas, Cada um na sua intensidade. Então
tão legal, assim, a colega do lado, sabe? Te ajudando, sorrindo, te apoiando. Então foi muito, muito legal esse sentimento. E nós fazemos isso todas as segundas-feiras, quando chegam colegas novos na sala, porque toda semana muda a turma não, né? Algumas pessoas vão embora na sexta, toda sexta-feira algumas pessoas estão indo embora, e na segunda-feira sempre chegando gente nova, assim. Então eu durante 3 meses vou viver aí muitas chegadas e partidas, fazer novas amizades, despedir de amigas, né? Mas com certeza ficarão aqui, fazem parte da minha história e vou manter contato com muitas delas durante muito e muito tempo. Essa experiência está sendo muito, muito importante para mim. Primeira semana, em relação à cidade, eu fiquei muito perdida. Eu sou ótima de localização, eu que organizo todas as minhas viagens, eu que tomo frente de tudo, eu sei para onde ir, como ir, onde chegar. Se eu não sei, faço pesquisa, mas eu confesso que eu fiquei perdida em Nova York. De repente eu parava, eu não sabia se eu estava no norte, no sul, se aqui era leste, se era oeste, se eu tinha que ir para a direita, pela esquerda. Eu fiquei muito perdida e isso, confesso que foi mais de uma semana, foram quase 2 semanas. Até descobrir que Manhattan é muito fácil de se locomover, né? Não estou falando de transporte, porque isso de fato funciona muito bem. Trem, ônibus, eu peguei o ônibus aí depois da minha primeira semana, adorei essa experiência. Todas as direções são muito bem organizadas, assim, as avenidas cortam a ilha de cima a embaixo, então nós temos a primeira, a segunda, depois vem a terceira, a Lexington, a Park, a Madison, aí vem a quinta, a sexta, a sétima, enfim, tem a Broadway que ela não vai em paralelo, ela cruza aqui, enfim, e assim vai. E fora essas avenidas, né, que vão de norte a sul, de sul a norte, as ruas elas vão cortando. Então, eu tô aqui, por exemplo, né, na 49, depois tem a 50, 51, 52. Então, forma como se fosse jogo da velha, uma toalha quadriculada, tem as avenidas que vão em um sentido e as ruas que cortam. Então, onde você tá? Ah, por exemplo, eu tô na 5ª Avenida com 52, ou seja, pessoas no mapa de Manhattan já conseguem perceber. Hoje eu consigo entender isso. Sair da rotina faz muito bem essa memória, sabe? Estimular áreas do cérebro onde a gente está aprendendo coisas novas, sem dúvida, é muito importante. Uma outra coisa que me chamou muita atenção na primeira semana e que me incomodou muito foi o barulho. Então, na primeira e na segunda semana, porque eu não conseguia dormir à noite. Nova York é uma cidade que não dorme, e de fato não dorme. As obras aqui acontecem 24 horas por dia, os carros estão 24 horas por dia. Eu não vivo em São Paulo, eu não sei como é viver em São Paulo, numa cidade grande, mas eu posso sentir o quão viva é a cidade, morando aqui por 3 meses, aqui em Manhattan, em Downtown. Eu tô bem assim no miolo, eu tô perto da Times Square, tô perto do Empire State, tô perto da Broadway, eu tô perto da 5ª Avenida, eu tô no miolinho aqui, então tudo acontece aqui. Então o barulho me incomodou bastante, me dificultou aí a dormir. O outro barulho também me chamou muita atenção, dos food trucks na rua. Hoje eu já não consigo perceber. Por isso que é importante, quando a gente vai conhecer algum lugar, eu anotei tudo, porque eu falei, eu tenho certeza que muitas coisas eu vou me acostumar e depois eu vou esquecendo de como foi essa sensação. Então a dificuldade de dormir por conta do barulho externo foi uma, e eu tô no 18º andar. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, os barulhos dos food trucks. Gente, cada esquina, cada quarteirão deve ter 1, 2 food trucks aqui. É muito comum, as pessoas comem o fast food, né? Então, assim, tipo de comida halal, pizza, hambúrguer, cachorro quente, outros tipos de refeição também são vendidas na rua. E esses carros que vendem esses produtos, eles têm gerador, né? Então, assim, você para para atravessar a rua, tá aquele
aquele barulho ali do seu lado, isso me incomodou muito. Hoje eu já não escuto, né? Ou seja, nosso cérebro nos protege, graças a Deus, graças a Deus. Eu já consigo dormir e esses barulhos não me incomodam. Mas uma coisa que me incomodou desde o início e me incomoda até hoje é o cheiro de maconha na rua. Gente, cannabis é liberado aqui nos Estados Unidos, aqui, na verdade, em Nova York, eu não sei nos outros estados. Mas o cheiro do cannabis é muito forte, as pessoas fumam na rua, na esquina. Então, em alguns momentos, principalmente às vezes de manhã, eu tô indo pra escola, eu passo no lugar, eu fico enjoada, assim. Isso ainda me incomoda, mesmo depois dessas 4 semanas, e realmente chama muita atenção. E das amizades, né, gente, eu não posso nem falar. Eu falei, na minha primeira semana, eu não consegui fazer nada assim de estudar muito em casa, porque eu conheci pessoas tão incríveis aqui na minha sala. A gente saía da aula já empolgada para almoçar, como se a gente estivesse de férias, sabe? E eu tinha que me controlar. Paula, vai com calma, porque você tem 3 meses aqui. A gente queria fazer tudo, queria ir no museu, o tempo tava ótimo, calor. Eu trouxe roupa, gente, assim, de frio, tá vendo? Manga comprida, blazer, casaco. Eu trouxe as t-shirts do Quarentantos e mais 2, achando que eu não fosse usar muito. Eu tive que sair para comprar camiseta, fez muito calor, fez 30 graus aqui na primeira semana. Começou a esfriar na semana passada, a 4ª semana que eu tava aqui, ou seja, já em outubro. Então as 2 últimas semanas de setembro e a primeira semana de outubro estavam muito quentes. Às vezes eu ia de blazer, assim, com casaco para a escola, porque na sala de aula, né, tinha ar-condicionado, mas na rua a gente tirava e andava de camiseta mesmo. Sim, estava muito quente. Eu fiz amizades maravilhosas, a gente aproveitou muito, e de todos os lugares do mundo. É muito interessante porque todo mundo na mesma sala, no mesmo nível, né, ou níveis próximos, e a gente tinha que sentar para almoçar, para conhecer lugares, cada uma na sua língua. Então imagina, a gente sentava, era uma italiana, uma coreana, uma francesa, uma argentina, eu brasileira. A gente sentava e a gente tinha que falar só inglês. A grande jogada de fazer o intercâmbio, sabe, fora do seu país. Você não tem outra opção. A gente fica imersa nisso, se desafiando, errando, mas se comunicando. Né? Eu sempre ouvi falar sobre isso, o importante é se comunicar, né? Depois dos ajustes a gente vai falando com o tempo, com conhecimento. Então a gente se comunicava, errando o tempo verbal, que fosse, não sei, mas dava tudo certo e a gente falava e ouvia muito inglês e ouve muito inglês, né? Então, assim, eu acho que é isso que faz com que a gente se desenvolva, esse contato constante com a língua. Então, posso dizer que a minha primeira semana tiveram muitos desafios, mas também muitas alegrias também. Já na segunda semana, eu comecei a questionar um monte de coisa. Acho que passou aquele momento, né? Aquela coisa da chegada, da primeira semana. Enfim, passei o primeiro domingo aqui, longe da minha família, longe da rotina. E eu comecei a questionar, assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho mais 11 semanas pela frente. Eu não entendo direito o que a professora fala. Tenho dificuldade em entender o que os alunos falam. Não consigo dormir aqui, não tô conseguindo dormir direito, colocando tampão no ouvido. Meu Deus, pra quê? Uma pergunta que eu fiz pra mim. Pra que eu fui fazer esse intercâmbio em 12 semanas? Pra que isso tudo? Podia ser 3 semanas, porque ia acabar rápido, eu ia embora para casa. Eu me sentindo desconfortável, assim, de certa forma, com saudade, não me sentindo preparada para enfrentar isso, apesar de todo o sonho, toda aquela vontade, me bateu uma angústia. E aí eu comecei a perguntar, no segundo dia de aula, na segunda semana, eu falei, meu Deus, eu não tô preparada para isso, eu acho que eu tô na turma errada. Algumas pessoas falando super bem descontraídas, tranquilas, e eu ali tentando entender e com vergonha ainda de falar. E aí eu resolvi perguntar para a professora o que ela achava do meu desempenho, se ela achava que meu nível era aquele mesmo. E ela falou que sim, que é natural que na primeira semana a gente se sinta um pouco perdida nas primeiras semanas, mas que sim, que ela acredita que ali eu tenho um desafio de
a oportunidade de me desafiar e aprender mais. Que se eu fosse para um nível mais baixo, talvez eu fosse entender tudo. E aí eu não ia me desafiar. E, enfim, para eu tentar mais um pouco, para eu ficar... Eu mandei um e-mail para o diretor da escola também, querendo falar com ele sobre isso. Gente, e a Kaplan na hora, assim, o diretor me respondeu, já marcou um horário comigo, e eu fui lá sozinha falar com ele. Eu falei, meu Deus, e agora tem que falar inglês? Mas eu fui com coragem, sabe? E falei com ele exatamente isso, que eu às vezes me sentia perdida, não sabia se eu estava no lugar certo, se tinha oportunidade de eu mudar às vezes de sala, de professor, ir para o nível mais baixo. E aí ele falou, Paula, você está conversando comigo, eu posso te dizer que a gente está conversando aqui agora, você tem esse nível intermediário, você pode se comunicar. Eu revi o seu teste quando eu recebi o seu e-mail, você tem esse nível. Essa dificuldade de não conseguir entender tudo é natural. Isso eu consigo entender. Os meus colegas, eu não consigo entender o que a professora diz muitas vezes. Ele falou, mas a professora, ela é nativa. Na verdade, a professora é russa, então ela tem um sotaque ainda mais, assim, diferente, sabe, do inglês limpo, assim, né, podemos dizer, não sei se é essa palavra certa, mas ela tem um sotaque russo ali junto com o inglês dela. E quando eu escuto os meus colegas, e o diretor falou sobre isso, quando você escuta os seus colegas, todos eles estão falando pausadamente, tranquilamente, cada um com o seu sotaque, mas de uma maneira clara, diferentemente quando você escuta uma pessoa nativa falando, um professor falando na sala de aula. Falou, olha, tenta ficar, eu acho que vai ser bom para você, se você não conseguir a gente volta a conversar, mas estou aqui à disposição. Olha, gente, a escola, o acolhimento, todos os professores que eu tive contato, as pessoas, os funcionários, a diretoria, tudo, olha, foi realmente muito impecável. Mas a gente se sente fora da caixinha porque realmente a gente está fora da nossa caixa, né? A gente está se desafiando. Enfim, e hoje, já na minha 5ª semana, né, finalizando 4 semanas, eu posso dizer para vocês que foi a melhor escolha. Hoje eu consegui entender, vamos dizer, 95% do que a professora falou, sabe? A interação entre os colegas da sala, sabe? A didática, enfim. Falei, ainda bem que eu continuei aqui. E se eu continuar me desafiando, eu vou estar cada vez melhor, eu vou melhorar o meu inglês cada dia mais. Então, hoje eu estou muito grata por isso. Na 2ª semana, eu fiz a minha primeira corrida aqui em Nova York, eu participei, já tinha me inscrito do Brasil e eu participei de uma corrida, e foi maravilhoso viver isso aqui, realizar mais esse sonho. A minha 3ª semana foi incrível, assim, porque eu acho que tinha passado já esse estresse da 1ª e da 2ª semana, eu entrei num outro nível aqui, assim, numa nova fase. E eu agradeço muito a Marina do Nova York Você, que é uma agência de turismo no Brasil, que faz diversos passeios, trazem grupos de brasileiros para cá, mas aqui eles têm guias, todos brasileiros, sabe, que fazem passeios privativos ou em grupos aqui em Nova York, para mostrar Nova York, assim, todos os detalhes, assim, sabe, um conhecimento tão profundo dos meninos que trabalham aqui. E a Marina, né, que é a CEO do Nova York Você, eu já tinha conversado com ela no Brasil, ela esteve aqui na 3ª semana, então nós nos encontramos, a gente saiu para jantar, nós saímos para passear à tarde, né, não faltei nenhum dia de aula, mas a gente saiu para passear à tarde, ela me levou a alguns restaurantes legais, eu falo que foi um divisor de águas para mim, ela tá aqui comigo nessa semana. Primeiro eu acalmei meu cérebro, falando português um pouco com eles, né, e também essa possibilidade de sentir um pouco em casa. É tão bom a gente estar tendo contato com as pessoas, né, da nossa língua, da nossa pátria, tudo isso foi muito, muito importante para mim. Queria dizer isso para você, viu, Marina? Nunca vou esquecer de você.
E aí eu falei com a Marina assim, eu acho que eu vou comprar uma melatonina para eu conseguir dormir, porque tem 2 semanas que eu não durmo direito, só com um tampão no ouvido. Mandei uma mensagem para minha nutricionista, para Denise, e eu perguntei para ela, né, o que eu poderia tomar para relaxar. Enfim, eu fui na farmácia, comprei umas gominhas de melatonina, peraí que eu vou pegar para vocês. Olha, gente, essas gominhas aqui, ó, que tem melatonina e tem também magnésio, tá vendo? Isso foi minha salvação. Eu acho que juntou tudo, né? A tranquilidade, estar mais tranquila aqui nessa terceira semana e também a melatonina, as duas coisas. E a terceira semana na escola foi mais tranquila. As 2 primeiras semanas a turma tinha 18 pessoas. Já nessa terceira semana, a turma tinha 10 pessoas. Então, a gente teve muito mais oportunidade de falar, de se expressar, sabe? A metodologia da Tatiana, que é a professora na sala, de colocar a gente para poder fazer encenações, ler textos, diálogos, né? Fazer cenas na frente da sala, isso desinibe, faz com que as pessoas se conectem, desenvolvam o listening e também, né, a fala ali. Então, enfim, a terceira semana para mim foi assim, pronto, agora eu tô relaxando, sabe? Mas enfim, eu consegui me sentir melhor, tanto no meu sono, tanto na escola, tanto na cidade, comecei a me orientar melhor. Foi uma fase muito importante essa minha terceira semana. Então, uma dica que eu dou sobre o meu ponto de vista, sobre a minha experiência. Sempre é vantajoso você se desafiar, né, independente do tempo, mas as outras pessoas que eu conversei também me disseram que a terceira semana é uma semana divisória, assim, é uma semana onde passa aquela euforia e você começa a ficar mais centrada, a entender tudo que está acontecendo ao seu redor, do ponto de vista emocional. Então, acho que 3 semanas, gente, é o mínimo. Se você tem 3 semanas para ficar, eu tenho certeza que você vai ver na terceira semana uma grande mudança. Eu me senti uma outra pessoa, incrível. Eu amo a minha vida no Brasil, eu vou voltar para lá, morro de saudade, né, do meu namorado, morro de saudade da minha rotina, mas eu tô amando viver isso tudo aqui em Nova York, amando me transformar, amando ver a pessoa corajosa que eu fui, que eu tô sendo, e que eu tô dando valor a tantas coisas que eu não dava e deixando de dar valor para as coisas que para mim hoje ficaram supérfluas, assim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sabia como que eu ia fazer para ficar sem fazer unha. Tem 4 semanas, 5 semanas que eu não faço as minhas unhas. Olha só. Sempre me achei esquisita, pálida, sem esmalte nas mãos. Gente, olha isso. Tá bonita? Não, pode não tá. Mas para mim isso não tem importância. Juro por Deus. Juro para vocês, não tem importância para mim. Eu venho, hidrato, né? Elas não tão feias, eu lixo a minha unha, mas até agora eu não passei um esmalte. Talvez eu passe, eu trouxe meu esmalte, eu amo esmalte vermelho. Talvez eu passe esmalte um dia desses, mas isso não faz diferença para mim. É incrível como que certos valores mudam pra gente, né? Eu tô preocupada com os meus cabelos brancos ainda, que já estão aqui. E eu trouxe alguns pincéis, uns pozinhos para ir cobrindo. Ainda vou ficar aqui mais 1 mês e meio, mais 40 dias. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou descobrir, aí eu vou contar para vocês já no outro episódio do meu 2º mês aqui. Mas os valores mudam. Eu sempre fui muito chata com questão de limpeza, de higiene. Sou bióloga, né, gente? Meu namorado fala assim, nunca namore e case com uma bióloga, porque eles veem bactéria, fungos, vírus em todos os lugares. E é isso mesmo. Mas pensa bem, eu tenho aqui no meu quarto micro-ondas, uma geladeira, eu tenho uma única pia, que é a minha pia do banheiro, né? Eu tenho que fazer tudo aqui. Eu tomo meu café da manhã sem um fogão,
né? Eu aprendi a fazer meu ovo no micro-ondas, a fazer o meu mingau de aveia no micro-ondas. Ainda bem que eu trouxe meu coador de café de pano lá do Brasil, que eu passo meu café aqui no meu quarto, mas eu esquento a água no copo, no micro-ondas. Eu lavo as minhas vasilhas na pia do meu banheiro. Os 2 primeiros dias eu achei isso tão esquisito, né? É claro que eu mantenho toda a higiene, eu tenho sprays aqui e toalhinhas descartáveis para poder fazer a higienização, a limpeza de tudo aqui no quarto, inclusive do banheiro. Então, assim, mas como a gente muda, o que realmente faz ou não faz sentido na nossa vida? Então, assim, quando eu falo que a gente cresce, né, que essa experiência de viver fora, de fazer um intercâmbio de línguas fora, vai muito mais do que aprender inglês, né? É uma transformação interna em vários sentidos, né? De você não se sentir sozinha ou de se sentir sozinha, de achar que algo é fundamental, o que é precioso pra gente, o que vale mais é o ter ou ser, né? É o ter ou viver, enfim, muitas coisas estão mudando aqui dentro, e aí eu falo, eu estou em transformação. Uma outra coisa que eu não consegui fazer, eu sempre digo no Instagram, na minha rotina diária do Brasil, crio uma rotina de atividade física, de treino, e eu fiquei 4 semanas sem treinar. Eu corria no final de semana, mas não fazia musculação. E o que nós precisamos, mulheres, depois dos 40 anos? Músculo. Com 3 para 4 semanas, eu me olhei no espelho e eu falei, meu Deus, cadê os meus músculos? Cadê minha massa muscular? Ah, Paula, você vai engordar lá dos Estados Unidos? Cadê gordura, gente? Meu rosto tá fino. Eu perdi 2 quilos em 4 semanas aqui. Deixei de comer hambúrguer? Não deixei de comer. Comi hambúrguer, comi pizza, comi doce, né, na Magnolia Bakery, um pudim de banana. Mas a mudança da alimentação, né, que aqui se come muito menos proteína, difícil alcançar a meta, junto com a ausência da musculação, gente, tudo que a gente conquista em 1 ano, em 3 semanas, acaba. E para eu conquistar, porque eu tenho 47 anos, vou fazer 48, para eu conquistar toda essa base muscular que ficou para trás, escorreu pelo chuveiro, ou ficou aí ó, pelas ruas de Nova York, ou ficou aí pelo metrô de Nova York, vou demorar para conseguir, mas eu não vou desistir. E aí quando eu percebi isso, na 3ª semana que eu olhei para mim, eu falei, meu Deus, eu preciso entrar numa rotina por 2 motivos. Primeiro, porque eu preciso de saúde, né? E eu vou ficar aqui 3 meses. 3 meses, né? Essa era a 3ª semana. E eu vou chegar no Brasil em dezembro, né? Doido porque depois desse frio que eu vou passar aqui em Nova York, nesse outono nova-iorquino, primeira coisa que eu vou querer é ir pra praia, botar um biquíni. Meu Deus. O que eu fiz? Yuri, pelo amor de Deus, perdi todos os meus músculos. Monta uma planilha para mim, pelo amor de Deus, tantos dias por semana, tanto tempo por dia. E ele falou, me manda aí o que você tem aí, porque eu monto para você com certeza e com o que você tiver aí para fazer. Então fui lá na academia, filmei tudo e eu vou mostrar para vocês depois, no próximo episódio, quando eu falar sobre a residência estudantil. Eu mostrei para ele, filmei, mandei para ele montou a planilha e eu comecei. Já tô fazendo 3 vezes por semana musculação, já é alguma coisa, né, gente? Parar 3 semanas, 4 semanas de fazer atividade física, vai tudo embora. Infelizmente, vai. Eu pude sentir aqui na pele e na ausência de músculo. Uma outra coisa que aconteceu na 3ª semana, falei, meu Deus, o meu cabelo tá terrível. Terrível, gente, ressecado. Meu Deus, eu preciso dar um jeito no meu cabelo. Gente, vocês não têm noção do que é a água de Nova York. Vocês não têm noção.
uma água pesada, o cabelo horrível, as pontas espigadas. Comprei shampoo, porque shampoo que é barato, né? Maravilhoso, mas não dava jeito na ponta do meu cabelo, aquele cabelo feio. Aí a Beth, que é de Juiz de Fora, me escreveu lá no direct: Paulo, vem aqui que eu corto pra você, eu hidrato seu cabelo. Eu falei: como assim, Beth? Eu vou parar em Juiz de Fora? Não, eu tô morando aqui em New Jersey. Do lado aqui de Manhattan, você pegou um trem, você baixa aqui. Eu falei: não tô acreditando. Me conta onde é, me dá esse endereço. Quanto que é que eu tô indo aí agora? Enfim, marquei no dia seguinte, fui lá. Beth cortou meu cabelo, ficou maravilhoso. Vou botar uma foto aqui pra vocês. Meu cabelo deu uma hidratada, tá super macio, ó. Já tem o quê? 2 semanas que eu já fiz, super macio, bonito, cheio de vida. Agradeço muito a Beth por ela estar aqui, né, nos Estados Unidos, aqui em New Jersey. Então, se você precisar de qualquer coisa pro seu cabelo, olha, não deixe de entrar em contato com Beth, tá? Me manda uma mensagem que eu te passo o contato de Beth, que ela vai resolver o seu problema. Maravilhosa, eu amei. 4ª semana, gente, foi maravilhosa. Passou toda aquela angústia, meu sono voltou ao normal, eu não escuto mais aquele barulho de rua, a qualidade de vida é outra, eu já sei me orientar aqui em Nova York, eu já sei para onde eu vou, me perco no metrô, né, como perdi semana passada, mas eu já sei aonde eu quero chegar, como chegar, e se eu errar, como desfazer esse erro. Tô adorando treinar no Central Park, uma outra vibe, num outro momento, ainda com saudade. Eu acho que a partir de agora vai voltar aquela saudade de casa, do cheiro de casa, do abraço do meu namorado, da comida da Vicentina, sabe? Das conversas com as pessoas, sabe? Que eu conheço, dar um abraço tão forte nas minhas amigas. E agora vai começar uma novo momento em Nova York, né? Nova York tá ficando mais frio, a tendência agora é da temperatura cair. Vamos começar agora com toda a decoração de Halloween, que é o próximo mega evento que vai acontecer nas próximas semanas em Nova York. Quero muito viver isso. Algumas pistas de patinação de gelo aqui, no gelo aqui, já estão abertas, eu quero fazer isso também. E depois vem as decorações de Natal, né? Então, assim, quando vier as decorações de Natal, já vai estar no finalzinho da minha estadia aqui, né? Que eu vou embora no início de dezembro, mas eu vou conseguir pegar muita coisa e vou compartilhar isso tudo com vocês. Alguns dos ensinamentos que eu tive aqui nessas 4 primeiras semanas morando aqui sozinha em Nova York. Primeira coisa é que a gente pode viver com menos do que a gente tem. Eu moro sozinha, eu tenho um guarda-roupa imenso, com dezenas de pares de sapato, roupas, bolsas. A minha cozinha tem meus conjuntos de pratos, melhores aparelhos domésticos. Eu tenho tudo isso na minha casa para eu viver sozinha lá. E aqui, eu tô sozinha aqui, eu não preciso nem de 1/10 de tudo aquilo para me sentir confortável e para viver. Pode não ser o maior conforto na vida, mas posso te dizer uma coisa? Com pouco a gente pode ser feliz. A gente consegue comer, a gente consegue ter saúde, a gente consegue ter bom sono, a gente consegue viver. Esse é o primeiro ensinamento que essa experiência tem me dado. E um outro ensinamento é que eu tô acostumada a viver sozinha, eu gosto da solitude, né? Mas a gente tá sozinha num ambiente onde a qualquer momento você pode chamar uma amiga, encontrar um namorado, tem alguém sempre, sua vizinha de frente que você conhece, é uma coisa. Agora você está sozinha num lugar onde você não conhece ninguém por muito tempo, é muito estranho. É muito diferente. Eu gosto do meu silêncio, eu gosto de ficar sozinha, mas eu também aprendi que eu gosto muito de estar com as pessoas que eu amo.
E é isso, gente. Então chegamos ao fim desse episódio. Prometo que para vocês eu vou gravar um episódio específico sobre a minha residência estudantil, mostrando meu quarto, mostrando todas as dependências daqui e também vou mostrar um pouquinho da minha escola para vocês depois também. Tá bom? Um beijo, obrigada. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários ou então manda uma mensagem para mim que eu te respondo, tá? Um beijo grande e até o próximo episódio.